Domine isso dentro de você e nada mais terá poder sobre sua vida. Existe um ponto que quase ninguém alcança, e não é por falta de inteligência, nem de oportunidade, nem de esforço. É porque a maioria nunca percebe onde está o verdadeiro controle. As pessoas passam a vida inteira tentando mudar o que está fora, tentando ajustar o mundo, tentando controlar circunstâncias, opiniões, resultados, mas ignoram completamente o único lugar onde o poder realmente existe. E enquanto você continuar focando no externo, você vai continuar se sentindo fraco, perdido e dependente do que acontece ao seu redor. Preste atenção agora, porque isso pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Você não controla o que as pessoas pensam, não controla o que falam, não controla o que acontece amanhã. Mas existe algo que você controla, e esse algo é tão poderoso que, quando dominado, faz todo o resto perder a força. A sua mente. Parece simples, mas não é. Porque controlar a mente não é apenas pensar positivo ou ignorar problemas. É dominar suas reações, seus impulsos, suas interpretações. É conseguir olhar para uma situação difícil e decidir como você vai responder a ela, em vez de simplesmente reagir como sempre fez. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Não são os acontecimentos que definem sua vida. É o significado que você dá a eles. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma quebra, a outra cresce. O que muda não é o evento, é a mente. É a interpretação. É o controle interno. E quando você entende isso, você começa a perceber que sempre teve mais poder do que imaginava. Mas também percebe algo desconfortável. Se tudo depende da sua mente, então não dá mais para culpar o mundo. Não dá mais para dizer que é azar, que é culpa dos outros, que a vida não colabora. Porque a verdade é que, na maioria das vezes, o que te trava não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você depois disso. É o pensamento que você alimenta. É a emoção que você deixa crescer. É a história que você conta para si mesmo. E essas histórias, repetidas todos os dias, constroem a sua realidade. Se você acredita que não consegue, você é como alguém que não consegue. Se você acredita que sempre dá errado, você enxerga a prova disso em tudo. Se você acredita que não é suficiente, você se comporta como alguém que não merece mais. E assim, sem perceber, você vai criando uma prisão invisível dentro da própria mente. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já perdeu oportunidades por medo? Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes você deixou de agir porque pensou demais, duvidou demais, se sabotou demais? Isso não veio de fora, isso veio de dentro. E é por isso que dominar a mente é tão importante. Porque enquanto você não fizer isso, você vai continuar sendo controlado por pensamentos que nem são verdadeiros. Pensamentos que surgem automaticamente, baseados em medo e insegurança. Experiências passadas. E o problema não é ter esses pensamentos. Todo mundo tem. O problema é acreditar neles sem questionar. É agir como se eles fossem ordens. É deixar que eles definam suas decisões. Mas aqui está a virada. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa seus pensamentos. E isso muda tudo, porque quando você entende que pode observar em vez de reagir, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o poder. É ali que você decide. É ali que você escolhe. É ali que você deixa de ser automático e passa a ser consciente. E quanto mais você pratica isso, mais forte você fica. No começo, sua mente vai resistir. Vai tentar te puxar de volta para os padrões antigos. Vai dizer que é difícil, que não adianta, que você sempre foi assim. Mas isso não é verdade. Isso é só condicionamento. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Só que isso exige disciplina. Exige repetição. Exige consistência. Não é algo que acontece em um dia. É algo que você constrói. Um pensamento de cada vez. Uma escolha de cada vez. E com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber que certas coisas já não te afetam como antes. Que certas situações já não te desestabilizam. Que certas opiniões já não têm o mesmo peso. E isso não é porque o mundo ficou mais fácil. É porque você ficou mais forte. Porque você começou a dominar o único lugar que realmente importa. E quando isso acontece,
algo interessante surge. Liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quer, mas a liberdade de não ser controlado por tudo que sente. Porque a maioria das pessoas vive presa às próprias emoções. Se estão motivadas, agem. Se não estão, param. Se estão felizes, produzem. Se estão mal, desistem. Isso cria uma vida instável, inconsistente, imprevisível. Mas quem domina a mente funciona diferente. Ede mesmo sem vontade. Continua mesmo com medo. Decide mesmo com dúvida. E é isso que constrói resultados reais. Não é intensidade, é consistência. Não é emoção, é decisão. E isso pode parecer duro, mas é libertador. Porque tira você da dependência de se sentir bem o tempo todo e coloca você no controle das suas ações. Agora pensa no impacto disso ao longo do tempo. Enquanto a maioria para quando fica difícil, você continua. Enquanto a maioria desiste quando não vê resultado, você persiste. Enquanto a maioria se perde nas emoções, você mantém o foco. O que você acha que acontece depois de meses assim? Depois de anos assim? Não tem como não dar resultado. Não tem como não evoluir. Porque você está jogando um jogo diferente. Um jogo interno. Um jogo onde a maioria nem percebe que está perdendo. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Controlar a mente é desconfortável. Porque significa enfrentar seus próprios pensamentos. Significa encarar suas inseguranças. Significa parar de fugir de si mesmo. E muita gente prefere se distrair, se ocupar, se anestesiar, qualquer coisa para não ter que lidar com o que está dentro. Mas enquanto você foge, você não resolve. Enquanto você evita, você não cresce. E enquanto você ignora, você continua preso. O crescimento começa quando você decide olhar para dentro. Quando você decide entender seus padrões. Quando você decide assumir responsabilidade. E isso não é fraqueza. Isso é força. Porque é muito mais fácil culpar o mundo do que se confrontar. É muito mais fácil reclamar do que mudar. Mas quem realmente quer evoluir sabe que o caminho é outro. Sabe que a batalha real não está lá fora. Está aqui dentro. E essa batalha é diária. É silenciosa. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Mas ela define tudo. Define suas decisões, suas atitudes, seus resultados. E quanto mais você vence essa batalha interna, mais invencível você se torna externamente. Porque nada mais te desestabiliza com facilidade. Nada mais te tira do caminho tão rápido. Nada mais te controla como antes. E isso te coloca em uma posição rara. Uma posição de poder real. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de controlar a si mesmo. E esse é o único que realmente importa. Porque quem controla a si mesmo não precisa controlar mais nada. A vida pode até tentar, as pessoas podem até testar, as situações podem até apertar. Mas você permanece firme. E isso não é sobre ser frio. É sobre ser consciente. É sobre saber o que está fazendo. É sobre escolher como agir, independentemente do que sente. E quando você chega nesse nível, você começa a perceber algo interessante. O respeito vem, as oportunidades vêm, os resultados vêm. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém capaz de sustentá-los. Porque o mundo responde à forma, como você se posiciona. E quando você se posiciona com controle, clareza e firmeza, tudo muda ao seu redor. Então a pergunta agora é simples. Você vai continuar deixando sua mente te controlar ou vai começar a controlá-la? Porque essa escolha define tudo. Define onde você chega, define quem você se torna. Define o tipo de vida que você constrói, e ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode decidir por você. Esse é um caminho individual, mas também é o caminho mais poderoso que existe. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu isso. Talvez você ainda não saiba como fazer, talvez ainda esteja no começo. Mas a consciência já foi ativada. E isso já é o primeiro passo. Agora é prática. É consistência. É decisão diária. Começa pequeno. Observa mais seus pensamentos. Questiona mais suas reações. Escolhe melhor suas respostas. E aos poucos, você vai percebendo a mudança. Vai percebendo o controle. Vai percebendo a força surgindo. Até que chega um momento em que aquilo que antes te dominava já não tem mais poder. E é nesse momento que você entende. O poder sempre esteve ali, dentro de você.
Só estava esperando você assumir o controle. Se isso fez sentido para você, se em algum ponto você percebeu que precisa mudar a forma como lida com a própria mente, então não deixa isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu assumo o controle. Porque tudo começa com uma decisão. E a decisão que você toma hoje pode mudar completamente o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.